Olá família Alviverde, vamos para mais um vídeo aqui do canal. Camisa 9, Massa falando muitas coisas, reclamando, né? O Abel tem uma marca registrada do Abel é reclamar, achar que os jornalistas são todos idiotas e por aí vai. Isso aí não tem que pautar a imprensa, falar, vocês têm que falar disso, daquilo. Mas é muito bom ver o Abel assim. É maravilhoso. E aí vocês ficam falando disso e não prestam atenção no que realmente tem que prestar, né? Que é a absoluta inépcia, paquidermia do Anderson Barros, diretor de futebol, que tinha que estar pelo menos uma vez por mês ao lado dele para responder sobre o 9, o 7, o 14, o 33, o 104, a temporada. Então, simplesmente a direção do Palmeiras larga o Abel lá e a galera pergunta, você precisa de um 9? Ele responde, preciso, né? Então, ele morde e assopra o tempo todo, porque falar do jogo mesmo é pouco, se vocês prestarem atenção na entrevista coletiva. É pouquíssimo que ele fala do jogo, do esquema, do jeito, né? E ele mudou o jeito de jogar ontem durante o jogo 2 vezes. E o time melhorou muito, cara, muito com os 3 zagueiros. Quando entrou o Naves, inspetou o Mike, Facundo por dentro e Thales e Estevão, o time melhorou bastante. Então é uma outra opção. E a gente tô pensando aqui no que vai ser esse Palmeiras a partir de quando o Paulinho puder jogar. E o Paulinho também na coletiva mostrou muita personalidade. Gostei muito da coletiva dele. Sem dúvida. É um jogador com muita personalidade, um jogador que foi muito assertivo nas respostas. E ele deixou ali meio, talvez, pode ser, quem sabe numa final. E realmente eu concordo neste aspecto com o Abel. Este diploma não serve para nada. Se servisse, o Palmeiras, a torcida do Palmeiras estaria super feliz em dezembro de 24, né? Ganhar o estadual é óbvio que é melhor do que perder, né? O Palmeiras tem a obrigação de chegar entre os 4 e, se possível, ir à final. Vai ganhar ou não, ele está certo em fazer os 2 times, em revezar. A torcida fica muito encrencada, muito mal-humorada por causa de 2024, por causa dos erros que ele também cometeu. O jogo contra o Botafogo ficou claro, agosto sangrento, tudo isso, e por causa da presidente, né, que vende estrogonofe e entrega. Eu gosto de todas as comidas, nem sei. Fala uma comida que é ruim aí. Não tem, eu também gosto. Então, sei lá. Sei lá. Fígado que eu não gosto. Buchada. Buchada. Tem gente que gosta. Trocou estrogonofe pela buchada. É difícil falar disso, porque gosto é pessoal. Tem muita gente que gosta de buchada. Então, assim, eu nunca comi buchada. Pode mandar pra mim. Vende tal e mais, vende caviar, mas entrega arroz e feijão. Exatamente, entendeu? Eu prefiro, aliás, arroz e feijão. Então, assim, ela foi muito incisiva, né? Temos que mudar, entendi o que aconteceu no passado, agora vamos fazer tudo diferente. E sobra para o treinador responder, porque existe um diretor de futebol que é uma eminência parda, gente. Faz parte, eu já estudei gestão, e quando eu falo isso, as pessoas estão lá e falam, esse cara é arrogante. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. É que no curso de gestão, tá lá, cabe ao diretor executivo de futebol se comunicar com a comunidade a qual ele pertence. Então, não é só ver se o Everton tá bem, se ele dormiu bem. Não é só ver se o Abel tá legal, colocar o algodão nos cristais. Isso é importante. Essa é uma das facetas do cara que é o comandante do futebol, né? E o Palmeiras tem outras eminências. Paulo Buozzi, o vice-presidente. Entendeu? Você manda mensagem pro Everaldo, que é o 3º vice-presidente. Fale com a assessoria. Então assim, me parece, né, um clube. Sabe quando você fecha o guarda-sol na praia? Fechou o guarda-sol, os caras ficam tudo ali. Tudo ali. Quando abre, né? Quando ganha, abre, aí ele sai. Aí vem tomar sol, entendeu? Igual morcego de noite. Então é um clube ensimesmado, fechado em si mesmo. O fechado em si mesmo leva a esse tipo de coisa. O desgaste, o cara tem que ficar respondendo, do 9, do zagueiro. Cara, o Abel Ferreira está, desde Luiz Adriano, sem um centroavante. Ele ficou 1 ano sem um volante, que era o Danilo. Naquela época não tinha dinheiro mesmo, estava mais curto o dinheiro. Agora, ele também tem um dedinho, para contratar, que é duro, hein? Tabata, Giai, ele também tem umas coisinhas ali que
Ele precisa ser cobrado também por isso, né? Mas o diretor técnico tem que vir. Meu, pelo amor de Deus, vocês que estão aí, quanto tempo o Belmonte está no poder? 4 anos. Quanto tempo? Quantas vezes você viu o Belmonte falar? 4.000 vezes. Fala Quantas vezes o Barros deu entrevista, cara? Mesmo o Muricy, né? E mais do que isso, Sabe? as entrevistas são pós-jogo com a cabeça quente. Porque como eles não falam mais durante a semana, jamais tem mais essa coletiva. Porque se o Barros fala na quinta-feira, o Abel, depois do jogo, ó, Ele o Barros falou- já falou sobre eu isso vou na falar do quinta. jogo. Tava tudo resolvido, ele ia falar só do jogo. Sabe? Só que ninguém tem acesso mais aos caras. Você pega um pós-jogo, cabeça saindo fumaça, você tem que perguntar as coisas Então, mesmo. vem cá. Claro. Perguntaram pra ele, o Léo Boldaquia perguntou, você ainda tá com fome Foi Palmeiras? isso que suscitou Entendeu? a resposta Ele da ficou história do incomodado. Klopp. Ele Na verdade, ele falou, vamos falar a coisa do jeito, ele falou uma inverdade. Ele falou que ele foi acusado de não tá com energia. E não foi isso. Foi uma pergunta. O time está com energia. Como é que você está? Então, Foi é essa a isso, pergunta. cara. Agora, Só uma coisa, Massa, rapidinho, só para você completar. Estamos falando aqui, claro, o Anderson Barros não fala, mas vem cá, o Abel sabe que o Anderson Barros não fala, sabe que a Leila não fala. Essa bucha aí de ficar respondendo sobre tudo, cai nas costas dele, mas ele não é o trio que é fechado, ele, a Leila e o Anderson Barros? Tá tudo, ou então ele chega o Anderson Barros, fala alguma coisa aí, que eu não aguento mais responder. Então, aí a torcida se volta, parte dela, uma minoria ainda, né? Se volta contra ele. Porque quando ele fala, Pois é. eu tenho o melhor dirigente que eu podia ter, não sei o quê. Agora, também ele vai falar mal do chefe dele? Não, ele pode É o não cara falar mal, que mas, manda nele. mas de qualquer forma, eu acho Entendeu? que esse negócio acho que Então, tem um acerto isso entre precisa eles. mudar no Palmeiras, cara. Isso vem assim, não é de agora, é desde o Paulo Nobre. O Maurício Gagliotti foi um pouco melhor. Tinha o Matos, que é outra personalidade, né? Falava bastante, Isso, tá, foto. comunicava vídeo. diferente. Exatamente. Tem que achar um meio termo. Não é possível um treinador ficar 100% do tempo em 5 anos diante de um diretor inepto para se comunicar. Entendeu? Ele precisa vir a público quando o Abel está presente, ao lado do Abel, tá? E dizer, e o 9, Abel? Aí o Barros, não, isso eu vou responder. É isso, Ó, A é, gente está claro. aqui, estamos tentando, fomos atrás, não deu certo. Que acontece O às vezes com Claudinho. outros clubes também. Mas é óbvio, gente. Então isso vai gerando um desgaste, vai gerando uma incompreensão, vai gerando um monte de notícia falsa, entendeu? Eu roubei aqui. Caiu aqui. Então, um monte de fake news. E isso vai retroalimentando uma torcida que está, de certa forma, de barriga cheia e com um monte de erro de 2024 que a gestão cometeu. Então percebam que é um volume, é como as ondas de Nazaré. É um volume, vai crescendo o volume da insatisfação, da coisa. E pouco se fala do jogo. Pouco se fala. Foi um bom jogo no fim, E né? foi, a estratégia dele está correta, gente. Tem que usar 2, se tivesse 3 times. Ora, você, seja coerente. Você fica falando aí, Paulista tem que ser laboratório, tem que usar a base. Quando usa, você reclama. O time perdeu lá um jogo contra o Novo Horizontino, que estava ganhando 1-0, deu uma... Mas então, e aí tomou a virada. A minha curiosidade, e parecia isso sem ter acesso exatamente ao planejamento, ao dia a dia, aos treinos, que o revezamento falado por ele na primeira coletiva, nós vamos revezar esse ano time A, time B, de um jeito diferente. O time do Estevão e o time do Gustavo Gomes. A partir do momento, mas ele não fala até quando, né? Nós vamos revezar no Campeonato Paulista. A partir dos resultados ruins, e a proximidade do derby, que tem jogos que são maiores que o campeonato, ele não é bobo? Ninguém é, né? Os impactos de São Paulo e Corinthians, São Paulo e Santos, Flamengo e Botafogo agora, o Flamengo campeão. Ele sabe que quinta-feira é um jogo, ainda mais na casa do Palmeiras, é um jogo muito acima do que é o diploma. É um jogo que pode dar tranquilidade ou inferno. Não tem meio termo. A minha impressão foi, ele contra o Guarani, ele vai jogar com o time titular. E aí, você falou, não foi só o time titular, que foi pela primeira vez que jogou junto, mas os principais jogadores. E acho que nisso ele é muito bom. Ele não tem centroavante, mas vai botar os melhores jogadores. Aí ele coloca um quarteto de canhoto sem centroavante. E funciona. E ainda testa uma segunda possibilidade, a linha de 3. Então, eu acho que agora acabou o revezamento até o Corinthians. Depois ele pode continuar.
Contra o Corinthians vai a tropa de choque. Não vai o time do Estevão ou o time do Gustavo Gomes. Vai o time dos dois. E depois, sei lá, o próximo jogo, outra coisa. E contra o São Paulo, no Allianz Parque, vai o melhor. Porque os estaduais têm isso. Ele faz com correção há muito tempo, ele fala na entrevista, eu sei o que é o estadual. Coisa que o Zubeldia não sabe, né? Por exemplo, né? Eu tenho que falar com o Ramon Dias, está sabendo agora, né? Então, eu acho que ele, nesse início, ele revezou, preparou até fisicamente, mas agora, até porque ele também tem que, em algum momento, experimentar o que seriam esses jogadores, alguns novos juntos. O Facundo no lado dos melhores, por exemplo, né? E ontem parecia que surgiu um time. E, na verdade, você vai olhar a escalação, esses são os melhores jogadores que o cara tem disponível hoje. Ele colocou em campo os melhores jogadores que ele tem disponível hoje. Na coletiva, o que mais me chamou a atenção não foi nem esse assunto. O Massa tinha falado na sexta, quando ele entrou na participação remota que a gente fez na sexta, falando o quanto ele percebia o Allianz Parque ou muito murcho ou rachado e tal. E a parte que mais me chama a atenção na coletiva é quando ele fala isso. Não dá, a gente tem que trocar o assovio, ele chama de assovio, né, que é a vaia nossa, lá em Portugal deve ser assobio, pelo apoio. Se a gente ficar rachado entre a gente, isso não vai a lugar nenhum. Sim. O Massa tinha falado na sexta. E ele pega a coletiva para dar recado a 4 dias de pegar o Corinthians. Ele não é bobo. Ele sabe que pegar um clássico, se a torcida jogar contra, ou no mínimo não jogar a favor, vai ser muito ruim. Para mim é a melhor parte, porque ele é muito incisivo, ele fala firme com isso. E a gente percebe, assim, eu tô em casa, a torcida da Portuguesa cantando, eu falava, não é possível, deve ter uns 8 mil torcedores da Portuguesa aí, porque só dá para ouvir os caras. Então, o Allianz Parque não está do jeito que sempre foi, ou que foi boa parte da existência dele desde 2014. E eu acho que ele está percebendo isso. Tem um problema lá da maior torcida organizada, que está com a liderança toda presa ou tudo mais, ainda estão tentando se encontrar. Aí o fundo tá fechado por causa do show, tá muito caro o ingresso, então aquela galera que sempre acompanhou e que também está do lado de fora, fica assistindo no bar, porque com o ingresso que a tia cobra, ninguém consegue mais entrar, você troca o público, é muita coisa ali que joga contra. E aí eu acho que ele saiu em defesa para ver se traz essa unidade que o Massa tinha alertado na sexta-feira. Olha como o trabalho que a gente faz causa impacto. Causa. O Boldaquian fez a pergunta, ele respondeu, falou do Klopp e tal. Vocês repararam nas redes sociais dele? Do Abel, essa semana? Ele tirou os trechos da coletiva onde ele fala, aqui é minha casa, é aqui que eu vou ficar, eu tô aqui, o Palmeiras editado, é isso, né? Editado, as partes neste sentido que você está dizendo, né? E eu venho falando lá que é preciso levantar a bandeira da paz, não a Leila Pereira, porque eu não tenho a menor noção de como fazer isso, mas ela tem vários assistentes, tem o Maurício Gagliotti, que é muito próximo, e que é um cara bom do diálogo, né? Cheguei até a sugerir num vídeo que o Maurício Gagliotti ou alguém da gestão intermediasse uma conversa com o Paulo Serdã, não é torcida organizada, para ir na quadra, ver como é que a costureira trabalha, como é que é um preparativo para o carnaval, como que isso é feito, sabe? Porque isso precisa dar uma costurada nessa cesta. O Palmeiras, fracionado, não vai a lugar nenhum. Agora, o Palmeiras fechado não é só da porta para dentro da academia, como parece estar há tempos, né? Mas fechado em torno de si, né? Com a torcida, o Allianz Parque fervendo, cara, é duro, não é fácil enfrentar o Palmeiras nessas condições, tá? Então, isso vem por causa do campo, que 24 foi ruim, não foi bom, não dá para dizer que foi bom, né? O Palmeiras estava com o título na mão, era só empatar com o Botafogo, poderia ter sido tricampeão brasileiro, agosto sangrento, e a presidente do clube que fala e acha que não tem ninguém ouvindo ela, entendeu? E essa coisa inepta, inacreditável, paquidérmica, que não consegue contratar um jogador bom, sabe? Um cara que você fala assim, esse cara chegou, pronto, se ele vai jogar ou não, a gente não sabe se vai ganhar título, a gente não sabe.
Mas é inacreditável. Tem 45 milhões de euros. E vai Mas no Andrés. ontem o Abel tirou o peso disso, né? Pela coletiva, ele tirou o peso desse negócio. É óbvio, Tamo mas aqui, por tamo quê? jogando. Porque o Palmeiras foi atrás do Claudinho, por quê? Porque era o Paulinho que ia ser o 9. O Claudinho ia ser mais um para formar um time com meias pro Paulinho decidir. Ou o Paulinho e Estevão, né? Já tinha desistido do 9.